Fala investidor, como é que você tá? E hoje nós vamos trabalhar aqui os resultados do Banco BMG, um banco que eu já tive na minha carteira de investimentos. Eu acabei vendendo o banco, muita gente me chamou de mão de alface, mas vida que segue, eu continuo aqui acompanhando o banco, porque pode ser que ele volte a entrar na minha carteira em algum momento. Mas para isso a gente precisa entender alguns pilares que são fundamentais para você analisar o setor bancário. E se você já ouviu sobre esses pilares, você pode pular, que eu vou deixar aqui embaixo, para você ir direto para os resultados. Mas é importante você compreender isso aqui, porque tem toda uma linha de raciocínio que eu preciso construir com você, tá? Então, para a gente começar, eu quero sempre que você veja na hora de analisar um banco, a primeira coisa que é olhar para a sua carteira. Para você entender se ele é um banco de varejo, ele é um banco pessoa física, pessoa jurídica, um banco de investimento, qual que é o tipo de negócio que ele está inserido. Depois que você olhou para isso, você tem que olhar se o banco ele tem uma boa rentabilidade. Dentro dos bancos, nós analisamos isso através do ROI, que é Return on Equity, e claro, você pode fazer a conta sempre com lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá bom? Você também deve olhar para um outro indicador que é muito importante, que bateu muito no Bradesco, Santander, que foi a inadimplência, tá? Por quê? A inadimplência, ela acaba gerando para nós aquele famoso PDD, que são provisão para devedores duvidosos, né? Essas provisões, elas acabam fazendo com que o banco tenha que reter mais dinheiro para ele conseguir ter uma solidez financeira necessária por conta da sua Basileia e, consequentemente, você também não consegue emprestar tanto dinheiro quanto antes. E eu trouxe um último pilar aqui, que seria o índice de eficiência, tá? É um indicador bastante importante que você precisa olhar, que é ver quanto das despesas que o banco tem são necessárias para você sustentar o lucro que ela dá. Então, por exemplo, uma empresa ela consegue ter, por exemplo, um lucro de 1 milhão. Só que 300 mil, por exemplo, são necessários ali para você pagar a sua despesa com pessoal, com locação de espaço e outras tantas coisas. Então, significa, nesse caso aqui, em termos percentuais, que mais ou menos 30% do meu lucro acaba sendo consumido por essas despesas administrativas, gerais e outras tantas coisas, tá? Então, depois que você entendeu tudo isso, eu preciso trazer você, logicamente, aqui para o próprio resultado do Banco BMG, tá? O que eu quero que você veja, né? O Banco BMG, ele não é só um banco, tá? Ele tem toda a parte aqui de carteira, de consignado, varejo, etc. Só que hoje o Banco BMG, ele tem duas linhas, né? Que seria a própria linha bancária, né? Que aí todo mundo conhece, mas ele também tem a parte de seguros. Assim como no Bradesco, né, no próprio BMG, a linha de seguros tem se tornado cada vez mais forte. Até por isso que nós vamos precisar fazer a análise desse item específico, tá bom? Agora, lá atrás, quando eu era ainda investidor, eu lembro claramente de a administração do banco falar o seguinte: olha, nós queremos reduzir a participação que nós temos em consignado, porque é muito forte. Porque olha só, temos 47% em cartão, temos outros quase 14 em empréstimos consignados e outros 16 de consignado lá nos Estados Unidos. Ou seja, pega aqui, ó, 47, isso aqui daria 60, daria mais ou menos 76, 75% da carteira do Banco BMG é relacionado à parte de consignado. Ou seja, nós já temos um banco nichado. E você bem deve se recordar, eu já expliquei isso aqui algumas tantas vezes, mas é sempre importante reforçar, que o consignado ele tem um limite de juros que você pode cobrar por conta da segurança que o próprio crédito consignado dá, porque você já tem um desconto diretamente em folha. Esse desconto, por reduzir, pelo menos a princípio, a sua inadimplência, também tem uma limitação de juros, tá? E olhando aqui para o primeiro item, você já viu que a carteira de crédito é bem específica, tem limitações que são importantes de você olhar. Mas claro, para a gente continuar falando do banco, é importante olhar para a inadimplência. Querendo ou não, apesar de ser um banco que tenha muito no consignado, olha só a inadimplência dele. Está em 4%. Isso é sempre bom olhar a inadimplência over 90, né? Porque significa a inadimplência que já dura ali pelo menos mais de 90 dias. O ideal para todos os bancos é que você tenha alguma coisa menor do que 3%. Claro, tem empresas que têm mais, tem empresas que têm menos, bancos que são melhores em cobrança, outros que são melhores em negociação, mas o ponto que me chama a atenção é como que um crédito consignado você tem uma inadimplência tão alta? Você tem que entender o seguinte: da onde que vem esse crédito consignado? Você tem do servidor público, que é um servidor ainda ativo, mas você tem uma grande massa que é do INSS. E, infelizmente, o INSS ele
tendo ou não bom pagamento, isso eu não vou entrar no mérito, mas é um crédito que tem uma inadimplência maior, porque aquela pessoa pode receber ali um salário ou dois no máximo salários mínimos e eventualmente ela não consegue cobrir os seus gastos e ela tem que fazer esse tipo de empréstimo. E apesar de ela conseguir reter na fonte isso daqui, de vez em quando você já tem todos os outros gastos comprometidos e aí você não consegue fazer a cobrança, o que acaba sendo muito maléfico para os resultados do banco. E lembra que eu te falei que quando você tem uma inadimplência maior, você também tem um PDD maior? Olha só o que está acontecendo aqui, gente. Você tinha lá no quarto trimestre de 23 uma inadimplência de 3,5, que seria mais ou menos ali próximo daquele ideal. E o PDD, claro, ficaria aqui um pouco mais baixo. Com essa subida que nós tivemos a partir do primeiro trimestre de 2024, olha só, a PDD já veio subindo. Claro, ela vem reduzindo gradualmente, à medida também que a inadimplência vem trazendo uma mínima queda, mas esse não é o tipo de coisa que a gente quer ver subindo. Tanto inadimplência quanto PDD, a gente quer nas mínimas possíveis e o caso aqui não foi possível, tá? Agora, se você bem se recordar daquela lista que eu fiz para vocês, você tem um outro indicador que é muito importante, que é a rentabilidade. Claro, você quer saber quanto você está gerando de retorno para o acionista, né? Você quer saber quanto que o banco consegue rentabilizar o patrimônio líquido, que seria o patrimônio distribuível, entre aspas, ele é distribuível para o acionista, né? Então, olha só. Eu até queria fazer um comparativo, mas eu não vou bagunçar as coisas, mas eu vou explicar isso com bastante clareza. O resultado do BR Partners, eles mostraram para a gente qual foi o retorno superior à Selic que eles tiveram no momento. Então, eles disseram o seguinte, olha, o banco teve um ROI aqui de 20% e a Selic no período está em 12%, por exemplo. Ou seja, significa que essa diferença daqui para cá, de 8%, né, 8 pontos percentuais acima ali, foi o que eles conseguiram trazer além do que era esperado do banco. No caso do BMG, se a gente pudesse fazer esta mesma conta, é como se a gente tivesse um item assim, ó, ele trouxe um ROI, que é isso aqui, que vai até 11%. Só que a Selic no período, nós bem sabemos que essa Selic vem crescendo bastante, ela já está aqui na casa dos seus 13%, ou seja, dos 13 para esses 11 aqui, significa que o banco ele está trazendo um retorno negativo em relação à taxa livre de risco de mais ou menos 2%. Ou seja, eu estou mostrando aqui para você claramente que, olhando para pares comparativos, como por exemplo Itaú, como Banco do Brasil, até mesmo Santander, até mesmo inclusive o próprio Bradesco, que está trazendo um ROI um pouco melhor, você vê que o Banco BMG ele está mais para trás. Só que você não pode tirar conclusões precipitadas. Porque lembra que eu te falei que o primeiro pilar é você compreender a carteira? Quando você entendeu que a carteira do banco BMG, ou especialmente daqueles bancos que têm o consignado, como aqueles mais fortes, uma limitação nos juros que você pode cobrar, o banco ele tem que tentar ser eficiente em alguma das suas linhas. Naturalmente, ou o banco ele capta a um valor mais baixo, que parece que o BMG não está conseguindo, ou ele rentabiliza com juros maior, coisa que ele não pode fazer por conta dessas limitações que eu te falei. Portanto, o banco ele é muito engessado para poder operar aqui dentro dessas margens. Então, o que você deve esperar do BMG? Um ROI na casa ali dos seus 10, 12, no máximo estourando 13%. Tanto é que quando você olha anualmente, para a gente não dizer que há sazonalidades, em 2023 o ROI foi de 5,2% e agora em 2024 fechado 10%. Ou seja, sim, nós tivemos um aumento bastante expressivo, mais de 100%, mas eu quero lembrar para vocês que em agosto de 2023 saiu um prejuízo do banco BMG, ou seja, esse prejuízo trouxe lá para baixo esse ROI. Então, se a gente tirasse esse efeito desse prejuízo, talvez a margem de ROI entre um ano e outro não fosse tão grande assim, tá bom? Agora, só para a gente dar uma passada final, porque eu falei para vocês que é importante falarmos sobre isso, é a parte do seguro, né? Porque não só a parte de banco, mas também de seguro, o Banco BMG tem trazido bons resultados. Olha só que legal. Eles estão mostrando que a parte de BMG, a corretora de seguros, e a parte da própria seguradora tiveram aumentos significativos ano contra ano, né? Então, 20% e 31%. Por que isso daqui, para mim, é muito importante? Porque se você for pegar, por exemplo, o próprio Bradesco, né? BBCD 4 ou 3, a que você tiver, né? O que salvou o banco nesses últimos tempos? Foi a parte realmente do seu seguro. E
Falando na parte de seguro, normalmente eles têm um ROI bastante alto, lá na casa dos seus 20 até mais ou menos uns 25% em momentos interessantes, tá? Então, eu quero que você veja o BMG muito mais como aquele banco que na sua carteira de crédito não vai trazer uma rentabilidade tão alta, mas se na parte de seguro ele conseguir trazer um retorno interessante, pode ser que você tenha uma equalização ali de um banco médio. Não é aquele baita banco, mas é um banco médio. O que o próprio BMG se propõe, a meu ver? Se propõe a ser um bom player de dividendos. Tanto é, eu vou trazer vocês aqui para a tela, só para a gente puxar o banco BMG. Vamos aqui para o Status Invest, puxar o BMG. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó, nesses últimos 12 meses, aqui 9,3%, deixa eu até puxar o histórico dele aqui, né, só para você ver. Desde quando ele veio ali à bolsa, ele já veio pagando alguma coisa ali em 2019, 2020. E desde então, foi um banco que trouxe uma rentabilidade bem próxima aqui aos seus 9% superior. Portanto, o que você deve esperar? Você deve esperar um banco que vai te remunerar entre mais ou menos 8 até 12% de forma recorrente, tá? Recorrente. Eu não estou considerando esses momentos de alta aqui, de 16, nem esses de 2. Eu estou considerando um banco que vai ficar entre 8 e 12. Claro, desde que você faça boas aquisições. Se você comprou o banco lá a 6, 5,50, como chegou num período não tão distante, você talvez não tenha feito uma boa aquisição. Agora, se você comprou muito mais próximo, como eu fiz a compra à época, pena que eu não segurei, né? Na época dos R$ 2, para quem comprou até mais ou menos os seus R$ 3, para mim parece que fez um bom negócio, considerando que o banco deve pagar próximo a esses 30 até uns 37 centavos de dividendo por ação, que pode ser um baita de um retorno, considerando que ele é um banco intermediário, tá? Ele não seria, para mim, na minha carteira, e depois você deixa a sua opinião aqui só para a gente conversar mais sobre o assunto. O BMG não seria, para mim, o banco principal que eu teria na minha carteira. Agora, algumas pessoas eu sei que gostam muito. E você? O que você me diz sobre o banco BMG? E antes de você sair, ó, vou deixar esse outro vídeo aqui para você continuar seus estudos, que esse daqui tá imperdível. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!